Essa é a Ilha de Páscoa. Localizada ao sul do Oceano Pacífico, é conhecida por diversas características únicas, sendo uma delas a fama de ser a ilha mais distante e remota de qualquer terra firme no mundo. A costa do Chile é o litoral mais próximo entre muitas aspas, pois da Ilha de Páscoa até a costa do Chile são 4.000 quilômetros de distância. Mas o que fascina e encanta de fato nesta ilha distante de tudo, sem dúvidas, é seu mistério envolvendo seus nativos antigos, que desapareceram sem deixar rastros, mas deixando um enorme mistério que intriga os maiores estudiosos até os dias de hoje. Hoje, conheceremos a Ilha de Páscoa e seu intrigante mistério. Apesar da América do Sul ser a terra firme mais próxima, pesquisas indicam que seus primeiros habitantes não tenham se originado de povos indígenas das Américas, mas que, na verdade, tenham vindo de povos da Ásia, mais especificamente dos polinésios, durante as grandes migrações há 1.200 anos antes de Cristo. A ilha foi revelada ao mundo após a descoberta do explorador holandês Jacob Roggeveen, que partiu do Chile e, após 17 dias, descobriu e desembarcou na ilha, no dia 5 de abril de 1722, em um domingo de Páscoa, daí vem seu nome. Roggeveen ficou pouco tempo na ilha, mas relatou em seu diário que viu entre 2 a 3 mil nativos. Após mapear toda a ilha, Roggeveen foi embora. Então, apenas em 1770, tivemos um novo contato. Durante uma expedição espanhola, mas ela não registrou nada além de diários de bordo. Porém, em 4 anos depois, durante a breve visita do britânico capitão James Cook, pudemos ter uma descrição mais adequada da ilha. James Cook descreveu que os nativos eram pequenos, magros, tímidos e miseráveis, além de representarem um baixo número de habitantes. Também descreveu a escassez de sua vegetação nativa. Esse foi o último relato de sua população nativa conhecida. Após isso, seu povo aparentemente desapareceu misteriosamente, mas falaremos disso mais pra frente. James Cook não deixou de reparar nas incríveis estátuas de pedra feitas pelos nativos, que nitidamente fascinava e encantava James e sua tripulação. James não entendia como eles a construíram e instalaram em torno de toda a extensão da ilha, e, estranhamente, nem mesmo os habitantes sabiam exatamente a origem e o propósito daqueles monumentos. Então, como explicar esse mistério? Antes, vamos analisar melhor essas estátuas. Hoje em dia, elas recebem o nome de moais e são esculturas incríveis que só é possível encontrar na Ilha de Páscoa. Seu designer não se assemelha a nada que alguma outra civilização possa ter criado antes, revelando assim um mistério sobre sua origem. Elas têm em média incríveis 5 metros de altura, mas algumas têm a impressionante altura de 10 metros. Além de seu peso, que varia de 1 até 27 toneladas, sendo que a maior estátua conhecida tem o enorme peso de 75 toneladas. Algumas estátuas variam em seu estilo. Em geral, todas são estátuas masculinas, porém, há algumas poucas estátuas que apresentam características femininas. As estátuas também podem apresentar um chapéu vermelho que recebeu o nome de pucão, que aumentava ainda mais seu peso. Além de algumas estátuas possuírem olhos e pálpebras e estranhos símbolos riscados em seu corpo. Isso tudo intrigou os pesquisadores por anos e levantou diversas dúvidas, como, por exemplo, como uma civilização tão primitiva conseguiu esculpir esculturas tão grandes e com tantos detalhes. Bem, na verdade, eles não eram tão primitivos assim. Arqueólogos descobriram que eles possuíam enxós de madeira e limas de corais para o artesanato, além de arpões e iscas para a caça. Também descobriram que eles tinham conhecimentos de agricultura, o que era estranho, pois a ilha não possuía um solo rico para o plantio. Porém, também mostrava que eles já estavam bem evoluídos para possuir conhecimentos em confecção de monumentos, mesmo que tão grandes. E de fato a fizeram, de acordo com pesquisas, os nativos produziram as estátuas usando rochas vulcânicas conhecidas como tufo vulcânico, localizado nas crateras de 3 vulcões espalhados pela ilha, sendo o vulcão Rano Haraku o principal usado pelos nativos. Isso explica como as criaram.
Porém, surge outro mistério que até hoje não tem explicação. Eu deixei de mencionar o fato de que essas estátuas estão localizadas em grande parte nas áreas costeiras, além de estarem viradas de costas para o mar e de frente para o interior da ilha. Pesquisadores não conseguem solucionar e nem explicar como o povo nativo daquela remota ilha conseguiu mover tamanhas construções por toda a extensão do território em tempos tão antigos. Teorias foram formadas e pesquisadores sugeriram que talvez eles tenham utilizado de técnicas de rolamento de troncos de madeira, movendo assim as estátuas em posição horizontal. Essa teoria foi testada, porém a estátua só se moveu por poucos metros, mesmo com a ajuda de inúmeras pessoas. Além dos rolos de madeira não suportarem o peso de algumas das estátuas mais pesadas. Outra teoria sugere que os nativos tenham movido os moais utilizando técnicas de corda. Essa técnica moveria os moais em um movimento parecido ao de um caminhar humano. Porém, essa técnica só funciona perfeitamente em um terreno plano, coisa que não acontece na Ilha de Páscoa, que possui um terreno difícil e acidentado. Então, estudiosos recorreram a lendas antigas dos habitantes da ilha, que são os descendentes do povo que construiu os moais, e desapareceram. As lendas dizem que as estátuas foram construídas em homenagem aos deuses, que presenteava os líderes da tribo com uma energia poderosa chamada de mana. Com a mana, os líderes conseguiam deslocar as estátuas com facilidade. Ouvindo esses contos, estudiosos começaram a se perguntar se os nativos antigos poderiam estar loucos ou se realmente testemunharam algo sobrenatural. Isso poderia implicar também a interferência de civilizações mais avançadas. A teoria de atividades extraterrestres foi especulada como uma explicação para essa suposta mana e uma possível explicação para o propósito das estátuas e de seu deslocamento. Essa teoria ganhou força quando alguns pesquisadores repararam que os moais não possuíam aparência humana, se assemelhando mais a uma raça de outro planeta. Seja como for, independente da teoria proposta, não possuímos uma explicação sólida sobre o assunto. Talvez os únicos que poderiam nos ensinar de fato como as coisas aconteceram seriam os Rapa Nui. Os Rapa Nui era o povo que habitava a ilha inicialmente e os responsáveis por erguer os monumentos por toda a ilha. Porém, algo estranho ronda esse povo, seu desaparecimento misterioso da história, deixando para trás apenas os moais e alguns poucos descendentes que não possuíam todos seus conhecimentos. Os Rapa Nui vieram do povo polinésio, e acredita-se que sua chegada na Ilha de Páscoa não foi uma mera coincidência. Já que existem fortes evidências de que os polinésios levaram em sua incursão para a ilha recursos e mantimentos essenciais para estabelecerem um novo assentamento, e não apenas para uma incursão rumo ao desconhecido. Estudos indicam que quando os polinésios chegaram, a ilha era rica em recursos naturais, além de possuir uma vasta vegetação e inúmeras árvores. Se a teoria de utilização de troncos e madeira para movimentar os moais se mostrarem verdadeira, isso explicaria a falta de árvores causada pelo uso abusivo dos recursos naturais e, consequentemente, resultando em sua decadência e desaparecimento da história. Porém, essa teoria possui diversos furos, por exemplo, a capacidade dos Rapa Nui de pescarem os peixes, isso possibilitaria sua sobrevivência. Mas então, o que causou seu sumiço? Acredita-se que durante o primeiro contato europeu com a ilha, o povo Rapa Nui já estava no processo de autoextermínio e já não possuíam tanto os conhecimentos de seus antepassados. E graças à exposição a doenças europeias como a varíola, seu povo pode ter marchado para seu completo fim, restando apenas alguns poucos descendentes que, posteriormente, foram escravizados por potências europeias e enviados para a América do Sul, onde permaneceram por décadas e, quando finalmente voltaram, já tinham pouquíssimos conhecimentos e cultura de seus antepassados. Bem, o povo Rapa Nui deixou de existir, levando consigo todos seus mistérios e conhecimento. Será mesmo? Apesar de não termos mais o povo Rapa Nui, eles deixaram escritas para trás, que podem nos ajudar a entender sua história e seus mistérios. Chamado de Rongorongo,
são escritas em um sistema de glifos que foram descobertos no século XIX na Ilha de Páscoa e que acredita-se ser uma escrita ou proto-escrita do povo Rapa Nui. Incontáveis tentativas de decifrar sua enigmática escrita foram feitas, porém, infelizmente, todas sem sucesso. Não conseguimos entender sua escrita. Isso porque o rongorongo, estranhamente, não possui ligação com nenhuma escrita já conhecida no mundo. Ela foi criada totalmente a partir do zero, sem levar nenhuma outra escrita ou linguagem como exemplo, o que é muito incomum. Especialistas acreditam que a resposta para todo o mistério envolvendo a Ilha de Páscoa e seu povo antigo possa ser descoberta se decifrarmos o rongorongo. Portanto, até esse momento chegar, não podemos desvendar seus mistérios, seja os moais ou o desaparecimento do povo Rapa Nui.